A Lei Maria da Penha é uma lei muito importante e uma lei que traz um conteúdo muito abrangente. No entanto, ela traz consigo também algumas desinformações, não em razão da lei, mas sim pelo conhecimento popular que muitas pessoas acreditam ter sobre ela. Como, por exemplo, quem é o agressor? Será que o agressor sempre vai ser o homem? Também, será que toda e qualquer situação em que haja violência contra a mulher irá incidir na Lei Maria da Penha? Será que somente a violência física contra a mulher ela incide na Lei Maria da Penha? Então, essas e outras questões nós iremos responder já já com vocês. Fique aqui conosco. O artigo 5º dessa lei é um dos artigos mais importantes, porque ele prevê quais as modalidades de violência contra a mulher que podem incidir nesta lei. É nesse artigo também que define quais são as situações nas quais a lei pode ser aplicada. Ela fala que, caso haja ação ou omissão por parte do agressor que venha gerar na vítima violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual, caso gere alguma dessas violências na mulher, não só a física, como a gente imagina, irá incidir sim, será considerado um agressor, será considerado um autor do crime de violência contra a mulher. E como é que ocorre cada uma dessas modalidades? A violência física, ela ocorre quando a mulher ela é atingida de forma em que afete a sua saúde física, a sua incolumidade corporal, de modo em que é uma das modalidades que a gente mais vê, né? Onde há agressão física, mas não é somente esta forma que é considerada a violência. Nós temos também a violência psicológica. A violência psicológica, ela ocorre quando o agressor ele se utiliza de chacotas, se utiliza de palavras que diminuem a mulher, palavras que tratam mal a sua esposa ou alguém que conviva com ela, né, como a gente vai ver mais na frente, que trate a vítima de forma com palavras de baixo calão, que trate de forma mesmo a maltratar de forma psicológica. Afaste ela dos seus familiares, dos seus amigos. E isso vai gerar na mulher um dano emocional e até também vai gerar na mulher uma redução da sua, uma diminuição do seu autoestima, da sua autoestima, do seu desejo, do seu conhecimento por si mesmo, da sua autoestima, do seu desejo, né, de sobreviver, de viver bem, de ter, de se cuidar, de se amar, né? Então, essa é a violência psicológica. A gente tem também a violência sexual. E quando você estuda sobre a violência sexual, você vê que são muitas ações ou omissões que podem gerar essa violência. Quando o homem não permite que a mulher tome anticoncepcional, quando ele obriga ela a engravidar, quando o agressor obriga a vítima a ter relações sexuais mesmo sem querer,
ou obriga a vítima a ver relações mesmo sem querer. Nós tivemos agora um caso em Pernambuco, aliás, e também a questão da prostituição, né? Obriga a vítima a se prostituir. Nós tivemos um caso agora em Pernambuco em que a mãe, usuária de crack, obrigava as suas filhas, uma desde os 10 anos e a outra desde os 12, hoje elas têm entre 15 e 17, a se prostituírem para que a mãe pudesse comprar o crack. E hoje elas também adquiriram esse vício e é uma agressão, eu posso considerar uma das piores, que atinge até de forma psicológica, física, ela atinge mesmo de uma forma terrível. E nós temos também a violência patrimonial. A violência patrimonial, ela ocorre quando o agressor, ele se apropria de um bem da vítima. Pode ser documento, pode ser dinheiro, pode ser qualquer bem que pertença à vítima. E a violência moral. A violência moral, ela ocorre quando há calúnia, difamação ou injúria. É quando o agressor começa a espalhar mentiras a respeito da vítima. Mentiras que não são consideradas. Quanto ao agressor, nem sempre será apenas homem. Uma mulher também pode ser agressora no caso da Lei Maria da Penha, desde que a mulher agredida ela tenha uma vulnerabilidade. Caso ela seja vulnerável, a agressora poderá sim ser considerada agente ativo na Lei Maria da Penha. Podemos considerar o caso anterior que eu citei, em que a mãe obrigava as filhas a cometerem sexo para adquirir as drogas. Nós temos também um caso bastante emblemático que ocorreu na França, que embora não tenha sido aqui no Brasil, mas a gente poderia citar como exemplo, no caso em que o esposo drogava a esposa e convidava outros homens para fazer sexo com ela sem o seu consentimento, né? Se isso fosse no Brasil, isso seria considerado a lei, seria inserido na Lei Maria da Penha. No artigo 5º, ele fala que é baseado no gênero, que toda e qualquer ação, todo e qualquer delito, ele é cometido com base no gênero. Ou seja, para que seja considerado uma violência doméstica, o indivíduo, o agressor, tem que ter cometido o crime, levando em consideração que a vítima é uma mulher, que ela é vulnerável, e levando em consideração também a história da sociedade, a história patriarcal da sociedade, né? Então, quando ele começa a agredir, seja fisicamente, psicologicamente, de forma moral, de forma física, de forma sexual, para se impor, seja fisicamente, seja socialmente, contra a vítima, ele está cometendo um crime de gênero. Então, a vítima da Lei Maria da Penha sempre será uma mulher. Outra dúvida também que nós temos sobre
aplicabilidade da Lei Maria da Penha é uma dúvida bastante comum e que até mesmo nós, como operadores do direito, às vezes nos confundimos em razão da quantidade elevada, né, de legislação existente. Em que situação a Lei Maria da Penha poderá ser aplicada? Eu vou dar um exemplo no qual não cabe a Lei Maria da Penha. Como, por exemplo, uma mulher e um homem estão dirigindo em carros diversos e, de repente, começa uma discussão no trânsito. E essa discussão, ela vai para vias de fato. Só que o homem e a mulher não se conhecem, não tem nenhuma familiaridade, nunca se viram. Nesse caso, havendo violência, eles irão para a delegacia resolver esse problema, mas não por meio da Lei Maria da Penha, e sim pela lei penal, pela lei comum.